Dia santo. Santo dia. Então, mais um Consagra-te TV. Nós vamos agora falar da espiritualidade julimariana, do padre Júlio Maria de Lombardi. O padre Júlio Maria Lombardi, um padre sacramentino, que há 100 anos atrás viveu aqui por nossas terras, muito vai nos ajudar a compreender, ele como fundador dos sacramentinos, da Sagrada Família, aqui na paróquia São Pedro, um belga, muito nos ajuda a compreender a espiritualidade de São Luís Maria Grião de Montfort. Precisamos alargar as tendas. Padre Júlio escreveu vários livros, dentre os quais Mulher Bendita, O Princípio da Vida de Intimidade com a Santíssima Virgem Maria, Prática da Vida de Intimidade com a Santíssima Virgem, A Virgem de Nazaré, Comentários Apologéticos do Evangelho Dominical, Contemplações Evangélicas, Anjos das Trevas, Segredo da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, Porque Amo Maria, dentre tantos livros que nós iremos dar um passeio espiritual nas obras de Padre Júlio, ele que está no processo de beatificação, iniciou um processo para a beatificação do Padre Júlio Maria Lombardi. Ele não busca superar a espiritualidade de São Luís Maria Grião de Montfort, mas sim, ele busca complementar, interpretar, fazer com que você compreenda a verdadeira devoção à Santíssima Virgem, que você compreenda a consagração à Nossa Senhora. Uma coisa importante é não confundir Júlio Maria de Lombardi com Padre Júlio Maria Redentorista. Então, Júlio Maria Lombardi é o fundador dos Sacramentinos e foi membro da Sagrada Família. Mas não confundir com Júlio Maria Redentorista, que é um grande padre, mas que não é esse que está em questão aqui nas nossas discussões. Padre Júlio Maria Lombardi, há mais ou menos 100 anos atrás, para vocês compreenderem, ele era um homem escatológico e ele queria nos ensinar a fé católica, nos ensinar como ser escatológico, através de metodologias, através de estudos, de formas que facilitem você que lê, você que nos assiste, a compreender mais como ser igreja, como compreender a nossa igreja, como entender a escatologia. Então vocês que estão nos assistindo, vocês vão continuar conosco, prestem bem atenção que vamos falar muito deste padre, deste programa e ao longo deste período que estamos falando do Que o Rei se Encante com Vossa Beleza, que é o nosso último livro, que precisamos encantar o Rei nesse encontro que acontecerá, meu com o nosso Pai do céu. Um ponto importante é que o Padre Júlio Maria muito nos ajuda a compreender a escravidão de amor, a compreender a escatologia. Interessante, o Padre Júlio Maria Lombardi, há 100 anos atrás, ele conseguiu a graça de publicar mais ou menos 80 livros. Ele foi o fundador do jornal O Lutador, que veio depois. Mas naquela época de tipografia, época difícil, ele conseguiu editar 80 livros. Magnífico para aquela geração. Era um grande devoto do Santíssimo Sacramento. Daí ter fundado os Sacramentinos de Nossa Senhora, as Irmãs Cordemarianas, e também uma grande devoção à Santíssima Virgem. Em um dos seus livros, Anjo das Trevas, ele fala algo que muito se encaixa para o tempo de hoje, referindo-se ao Apocalipse 12:12. Podemos perceber a época que estamos atravessando, dizia Padre Júlio. Parece que o fim dos tempos está se aproximando e que o demônio, anjo das trevas, tem pressa em aproveitar o tempo para perder a humanidade. Hoje nós sentimos um sopro, um furacão de revolta, um furacão de sensualidade, um furacão de ódio, que seria até misterioso pensar que isso não seria diabólico. E claro que esse furacão de sexualidade, de revolta, isso é diabólico. O anjo das trevas, o anjo diabólico, que se agita, se desdobra numa atividade febril de fomentar, de aumentar, de acender, de piorar, instigar o ódio contra os sacerdotes, o ódio contra a nossa Igreja Católica, o ódio contra o próprio Deus. Essas profecias se confirmam hoje. O inimigo, o anjo das trevas, ele tem os seus representantes e ele envia seus emissários que muitos conscientes ou inconscientes
executam as vontades do anjo das trevas e lhe servem como escravos. Este programa que falamos de escravo de amor da Santíssima Virgem, existem os escravos dos anjos das trevas, os escravos do demônio, que muitas vezes inconscientemente executam o projeto do inimigo de Deus. E ele coloca: não é tempo de dormir, acorda! Acorda, não é tempo de dormir, é tempo de agir. Devemos criar, começar a instigar uma grande batalha contra o anjo das trevas. Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que reina em nós, a Virgem Maria que está em nós. Precisamos combater o inimigo, que ele tem usado de forma inconsciente até alguns amigos nossos, que não compreenderam que estão sendo escravos desse anjo das trevas. Também, Padre Júlio, ele esclareceu muito os leitores sobre temas de ideias protestantes, ideias espíritas, comunistas, inclusive sobre a maçonaria, a qual ele foi um grande perseguidor. São associações que muitas vezes tiveram papéis destruidores na nossa Igreja Católica, muitas vezes combatendo o Papa, os padres, os ministros de Deus, a Santíssima Virgem. Então, muitas vezes precisamos honrar o povo católico, valorizar o povo católico. E o Padre Júlio Maria Lombardi, ele muito combatia essas associações com o objetivo de valorizar o reino de Deus, o reino dos céus, o senhorio de Jesus Cristo. Através de inscrições de livros, Padre Júlio instiga as pessoas a desejarem ser escatológicas, a despertarem, a conhecerem a igreja, conhecerem os ensinamentos da igreja. Você que nos assiste, precisamos conhecer sobre o juízo particular, sobre a parousia, sobre o juízo final. Precisamos entender os novíssimos, céu, purgatório, inferno, a ressurreição da carne, o juízo final, novos céus, novas terras. Claro, nesse programa, junto com os escritos de Padre Júlio Maria de Lombardi, você que nos assiste, tentaremos ao longo colocar vocês nesse contexto, para que você possa conhecer melhor este entendimento. Somos católicos, mas muito ignorantes em alguns temas. Parece que algumas páginas da Bíblia, algumas páginas das Escrituras, nós preferimos não ler para não nos comprometer. Mas ao longo, com muito carinho, e que Deus nos dê a sabedoria, de colocarmos esses pontos em questão. A felicidade de estar conduzidos pela Virgem Maria na graça do puro amor, cheios de Nossa Senhora, não ter medo e sim ter alegria em aguardar a volta gloriosa de Jesus, aguardar a segunda vinda de Jesus. Mas, Mara, a gente está falando muito de espiritualidade, a beleza espiritual. Então, qual a beleza espiritual apresentada pelo Padre Júlio Maria? É bem interessante compreendermos isso, tá certo? Padre Júlio Maria não descarta a beleza física. A beleza física é importante, a beleza corporal é importante, né? Nos seus livros ele vai detalhar a beleza física de Jesus, a sua altura, os seus traços, seus cabelos, né? A sua conduta, a sua postura, o seu porte. Mas ele vai nos orientar que o que atraiu as pessoas, a proximidade, a estarem próximos de Jesus, não foi apenas a sua beleza física, mas foi sua beleza espiritual. E aí a gente pode entender a beleza moral de Jesus. Compreende isso, meu irmão? Muitas vezes nós queremos dizer uma palavra a alguém e não sabemos nos expressar. Mas eu quero que você perceba, como o Padre Júlio Maria nos faz, perceba o olhar de Jesus para as pessoas. Bastava um simples olhar de Jesus e se falava tudo, e se demonstrava tudo, e passava todo o amor, todo o afeto que ele queria demonstrar. Então nós temos que estar atentos à bondade, à humildade de nosso Senhor, à sua candura, à forma de gesticular, à forma de tocar, à forma de encantar. E essa sim vai ser a beleza que deve nortear as nossas vidas. Meu irmão,
Eu não sei se você é filho de europeu, de africano, de americano. Eu não sei se seus olhinhos são puxados, se seu cabelo é cacheado, liso, magro, gordo. Eu não sei quem você é. Eu não sei se fisicamente você tem uma beleza. Mas isso é importante, sim, mas não é o mais importante. Compreende? Padre Júlio vem nos focar muito nisso. O necessário é uma beleza espiritual. Meu irmão, porque eu vou te dizer uma coisa. Se você provoca dor em alguém, provoca ressentimento em alguém, se seus atos são de traição, se os seus atos mostram roubo, mostra ser uma pessoa assassina porque mata aqueles que estão próximos, por mais belo fisicamente que você seja, você vai ser uma atrocidade para aqueles que convivem perto de você. Compreende isso? Você é agradável às pessoas, mas você vai ser agradável ou não, não é a sua beleza física que vai determinar, mas é a sua beleza espiritual. Se você é uma pessoa que desagrada o seu irmão, por mais bem-sucedido, meu irmão, que você seja, tudo aquilo que você provoca é feiura, é estrago, é podridão. Então, o Padre Júlio vai nos orientar bem, sim, ele é um homem escatológico, e ele vai nos apontar, meu irmão, esteja atento às coisas que estão para acontecer. Está para vir um julgamento, e você vai ficar preocupado se seu cabelo está assim ou está assado? Se preocupa com o seu caráter, com aquilo que você vai apresentar justamente no seu julgamento. E você pode se perguntar, e como é que eu vou agradar a Deus, Mara? Como é que eu vou agradar aos meus irmãos? Como é que eu vou ser agradável a mim mesmo? Meu irmão, toma posse da graça santificante que você recebeu no batismo. Deus te deu a possibilidade de você ter fé, de você ter esperança, de você ter caridade. Então, por mais que o homem faça, Deus fez. O maior crime que um pai e uma mãe podem conceber ou fazer é não levar os seus filhos, a sua geração, a se tornarem filhos de Deus, serem batizados, entende isso? A partir do momento que você toma posse, a partir do momento que você procura a Santíssima Virgem, querendo justamente restaurar ou reavivar seu batismo, suas promessas batismais, muito você vai crescer e muito você vai agradar a Deus, justamente em todos esses aspectos. O Padre Júlio, ele vai nos falar muito que nós não podemos nos esquecer das promessas de Deus. Quando alguém esquece da promessa de Deus, meu irmão, está tudo perdido. Porque a promessa de Deus, ela é bem clara, está lá em Gênesis. A mulher pisará na cabeça da serpente. Novos céus e novas terras estão para chegar. E você é aquele que está com a mulher ou contra ela? Você é aquele que escuta o Papa? É aquele que é obediente ao Papa ou está contra a Igreja de Deus? Então, que nós possamos estar atentos. Existe uma promessa, não é? É a promessa que vai vir uma mulher, é uma promessa que vai vir o Messias. Padre Júlio faz isso, diz isso, e você pode depois pegar o nosso livro e ler detalhadamente sobre essas páginas, e vai dizer que a descendência da mulher esmagará a cabeça da serpente. E temos a promessa, temos Jesus Cristo que veio na sua primeira vinda, esse Cristo que vai voltar, e a gente tem que estar cada vez mais nos perguntando como é que nós estamos espiritualmente. Mas homens e mulheres, nós somos autores da vida, não é isso, César? Mas como é que se dá isso? Essa história, o próprio Deus se faz homem. Ele vem como homem para o meio de nós. Lá no Apocalipse 1, versículo 8, o próprio Deus diz, eu sou o Alfa e o Ômega. O Senhor diz que Ele é e era aquele que vem. Ele é o dominador. A história começa nesse protagonismo do homem e da mulher, Adão e Eva, nossos primeiros pais. Adão e Eva começam no paraíso, aquela história que vocês já conhecem muito bem. O homem poderia contemplar todas as belezas. O próprio Deus, ele se encantou com a beleza da criação. Ele se encanta com sua beleza, meu irmão. Ele se encanta com a beleza da sua família, da sua casa. Ele se encantou com a beleza de Adão, de Eva. Mas mesmo assim, ele ficou triste, ficou tristonho. No começo, o homem, ele estava sozinho.
O homem sozinho pedia muito a Deus uma companhia, pedia um consolo, pedia um auxílio. E Deus lhe manda a mulher. Quando Deus manda a mulher para Adão, motivo de muita alegria. Esta mulher foi retirada da costela de Adão, retirada do meio de Adão, retirada do lado, para que ela fosse igual a ele. Mas por quanto tempo a mulher foi inferiorizada? Muitas vezes parece que a mulher foi tirada dos pés de Adão. Mas não, a mulher foi tirada do meio, tirada da metade. E aí essa mulher foi desprezada, menosprezada, escravizada pelo homem. Então, além da queda de Adão e de Eva, existiu o desprezo para com a mulher. Homem e mulher. Homem maltratando a mulher pecando, a mulher levando o homem a pecar e os dois sendo expulsos do paraíso. Então, pelo pecado de um homem e de uma mulher veio a condenação. E agora, nessa nova aliança, pelo sim de um homem e de uma mulher, vem a restauração. O sim de Jesus, o faça-se da Virgem Maria, pelo sim de uma mulher, da nova Eva. Então, a Virgem Maria, esta mulher que vem nessa nova aliança, ela vem também para restaurar, resgatar o papel da mulher. O Verbo se fez carne no meio de nós, através de uma mulher, da Santíssima Virgem Maria. Isso enobrece o sexo feminino, valoriza, enobrece o sexo feminino que tanto foi oprimido, tanto sofreu e sofre até nos dias de hoje. A mulher é quem assina, ela assina o contrato de salvação. No seu sim, na sua assinatura, no seu faça-se, o Verbo se faz carne para nos salvar, para nos resgatar, para nos restaurar. Então, um decreto ao mesmo tempo decidindo a encarnação e a maternidade divina são inseparáveis. E isso o Padre Júlio explica bastante, né? Que o novo Adão não desperdiça o auxílio da nova Eva. Jesus poderia ter excluído a sua mãe. Ele poderia não ter precisado desta auxiliar. Porém, ele quis precisar da Santíssima Virgem para a sua alma redentora. Então, Padre Júlio Maria de Lombardi, nós falamos no bloco anterior sobre alguns dos seus livros, A Prática de Vida e Intimidade com Maria Santíssima, Princípio de Vida e Intimidade com Maria Santíssima, Anjo das Trevas, algumas obras de Padre Júlio e também do Segredo da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, na qual ele apresenta e explica o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. São Luís de Montfort, no seu tratado, no artigo 49, ele coloca algo para reforçar o nosso entendimento. Que na primeira vinda de Jesus Cristo, Maria Santíssima quase não apareceu. Ela quase não apareceu para que não se criasse uma ideia distorcida, porque o povo ainda estava pouco esclarecido, pouco instruído sobre o senhorio de Jesus, sobre a pessoa de Jesus. E as pessoas poderiam se apegar demais à Santíssima Virgem Maria, se apegar de uma maneira grosseira, afastando-se da verdade que é Jesus Cristo. Isso poderia aparentemente ter acontecido pelos grandes encantos que Nossa Senhora tinha. Jesus era apenas um menino, uma criança, um pequenino, e a Virgem Maria, com tanta beleza, poderia criar um conflito doutrinário. Mas agora não. Não existe mais nada que possa nos fazer compreender que Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, Ele que deu a vida por nós. Então não existe mais argumentos para que Jesus não seja conhecido, amado, servido, e não existe mais nenhum motivo para ocultar a Santíssima Virgem. Ao contrário, ela precisa ser mais conhecida, ela precisa ser mais querida, ela precisa ser mais amada. Então, Mara, nos fale um pouco sobre essa vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus. Vamos entrar na segunda mais adiante, mas agora, e essa primeira vinda de Jesus? Como é que está essa promessa messiânica? É bem interessante, né? Como é difícil você... Não sei onde é que você está sentado, em que trono você está sentado,
Mas se imagina você deixar tudo e buscar todos. Foi isso que Jesus fez. O trono, né? Deus sempre existiu, o verbo, e o verbo pairava, e o verbo fez. E esse Deus tão grande, tão maravilhoso, onipotente, onipresente, onisciente, ele resolve deixar tudo, esvaziar-se de tudo para vir consolar os aflitos, para vir curar os doentes, para vir ensinar aqueles que não compreendiam as coisas. Nosso Senhor, ele quis estar no meio de nós. Ele se encarnou, meu irmão. Mas ele que quis escolher a Santíssima Virgem como o caminho de até nós, ele quis nos visitar. E ele faz isso, e ele fez isso através de sua própria mãe. Agora a gente tem uma postura a tomar. Nós estamos vivendo agora liturgicamente na nossa igreja o advento, a vinda de Jesus. E qual a nossa forma de nos comportar? Mas Padre Júlio, ele vai nos colocar nesse período, no seu livro Comentário Dogmático, que ele vai muito contribuir com os padres para que possam ajudá-los até fazer as homilias desse tempo. Ele vai pedir ao povo 3 atitudes diante do presépio, do santo presépio. Atitude de fé. Olhar para aquele presépio, compreender que aquele Cristo, ele quis se encarnar. Um ato de fé, mas um ato também que ele vai nos chamar a atenção de termos a esperança. Aquele menininho não é qualquer menininho, mas é o Senhor, é o Salvador, é o Redentor. É aquele que vem nos libertar, ele é o nosso Messias, é esse o papel. Mas também, se eu tenho fé e eu tenho esperança diante do presépio que Deus nos coloca, não ter amor. Então, o terceiro passo diante do presépio, amar. Amar aquela criança. Amar aqueles pais, São José e a Virgem Maria. Amar e desejar atuar como os pastores que ali estavam. Amar e querer fazer como aqueles reis que deixaram todas as suas riquezas e se prostraram diante do Deus. Meu irmão, está numa época excelente de você meditar, de você pensar, de você refletir o que significa essa vinda gloriosa de Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa, para você, Cristo é o teu governador? Porque se eu perguntar se é o Criador, você vai dizer sim, é verdade, ele criou o céu, a terra, o mar, as montanhas, mas eu não estou querendo saber se ele é Criador, eu sei que ele é. Eu também sei se ele é o seu cuidador. Quantas vezes você está no sufoco da vida e você diz, valei-me Jesus. Mas a minha pergunta para você nesse programa é se ele é o seu governador. Você permite que Deus governe a sua vida? Você está seguindo os dias após dias, mediante aos mandamentos que ele te deu, meu irmão? Porque Deus é o governador de tua vida. Então que você possa pautar seus dias nessa reflexão. Deus é meu Criador, Deus é meu cuidador, mas eu tenho que permitir que Deus seja também o meu governador. Mas que mais, César, que você poderia nos ajudar nessa meditação desse programa? Deus é amor. Deus é amor. Então é muito forte isso, né? João 13:34, ele disse, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Essa manifestação do puro amor de Deus que se faz na Santíssima Virgem Maria. Um ponto importante é que o homem, ele ama pouco. O homem ama pouco, ele ama poucos, ele ama pouco e ama poucas pessoas. Só tem uma exceção, que é o Jesus feito homem, que ele ama e dá tudo para nos salvar. Não há maior prova de amor do que dar a vida pelo irmão. Isso, o Padre Júlio Lombardi, ele explica bastante nos comentários apologéticos nos seus livros. Nosso Redentor, ele mostra a capacidade de amar que nós devemos ter. E o Padre Júlio Maria muito nos explica sobre esse tema. A Virgem Maria também muito nos fortalece nesse amor. Ela que é a rainha dos mártires, rainha dos apóstolos, rainha dos profetas, rainha de misericórdia, um sentimento de solidariedade que vem acontecendo a cada dia pelas mãos da Virgem Maria no meio do povo. Maria Santíssima é mãe da graça para todos os justos. Ela conserva na santidade e os mantém até a perseverança final. Nossa Senhora, ela é rainha dos céus. Ela não reina ainda perfeitamente, tão divinamente,
mas ela serve a Deus a cada instante, como nenhuma criatura serviu. Ela serve com amor, ela serve nas suas virtudes, e ela precisa de nós para a plenitude do seu serviço a favor de Deus. Diz Santo Afonso de Ligório, ao mesmo tempo, Nossa Senhora serve na justiça e serve na misericórdia. Um outro ponto importante é que nós encontraremos sempre em Nossa Senhora amor, dengo e consolo nos nossos sofrimentos. Nas nossas agonias, Nossa Senhora nos fortifica. Em nossas provações, Nossa Senhora nos sustenta. Nossa Senhora nos dá força, nos dá graça. Um outro ponto que está sempre em questão é onde está o reino de Jesus. Nós estamos preparando o reino da Virgem Maria para a volta gloriosa de Jesus. Preparando o reino de Jesus pelo reino da Virgem Maria. O reino de Jesus com R maiúsculo. O reino de Maria com R minúsculo. Mas preparando a volta gloriosa de Jesus. E onde está esse reino? Ei-lo aqui, ei-lo ali. O reino de Jesus já está no meio de nós. Lucas 17. Diz-lhe então, quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, em Lucas 11. Então esse reino está também para vir. Então esse reino não é um reino estático. O reino de Jesus, ele é um reino que ele está em todas as situações. Ele já acontece, ele está acontecendo e ele vai acontecer. Para uns ele está crescendo, para outros o reino de Jesus está sendo destruído. O que vai determinar o reino de Jesus é a sua palavra. Se sua palavra é seguida, se sua palavra é cumprida. Então,